Um filme que em 2020 sofreu um pouco por causa da pandemia, esperou para ver se nas telonas a gente ia conseguir assistir, mas mesmo assim não deu, foi o filme Mulan, a live action, ou o remake do filme de 98, que foi muito esperado, apesar de não ter sido muito bem acolhido pelas críticas, porque se distanciou um pouco, desse filme de 98. A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, especialmente sobre o tema dos dons de Deus na nossa vida e como que acontece quando a gente faz eles frutificarem. Para quem não conhece, o filme Mulan é a releitura de uma lenda chinesa que fala que os pais deveriam entregar os filhos para a guerra ou para alguma luta quando tivesse acontecido alguma coisa em que fosse necessário socorrer ali o império. Só que nesse caso, esse entrar para a guerra ou ser um guerreiro era só para os homens. Só que no caso da Mulan, ela era uma mulher que tinha um dom também para ser guerreira. Então a vida toda foi incentivada a esconder esse dom, porque na verdade não era um dom para mulheres na época. Mas acontece que um dia o imperador então alista vários soldados, vários guerreiros, no caso, e o pai dela, como ele só tinha filhas mulheres, ele se propõe a isso, que ele já era um guerreiro antigo, ele tinha inclusive sequelas de guerra. Então ela resolve ir no lugar do pai. Ela tenta disfarçar que é homem, mas o filme não trata dessa temática de gênero, nada disso. Mas no caso fala um pouco sobre essa solidariedade dela com a família, o amor dela pela família, tanto que entre as virtudes que se colocam para que seja um verdadeiro guerreiro, no fim do filme é acrescentada uma quarta virtude para Mulan, que é esse respeito, a devoção à família. Devotion to family is an essential virtue. Por falar em virtudes, esse é um tema recorrente no filme, o que também para nós nos leva a pensar e a refletir sobre a nossa própria vida. No caso, ele coloca as virtudes da lealdade, a coragem e a verdade como virtudes de um verdadeiro guerreiro, Voltando ao tema dos dons, o filme ele fala que a Mulan ela tem um chi muito forte. O chi, na verdade, é aquela força interior. E é interessante que ele coloca tanto a cena da Mulan e depois aparece inclusive a cena de uma bruxa, que também tinha, no caso, uma força interior muito forte, mas que usou para um lado negativo. Então aqui a gente já pode começar a pensar, eu tenho, claro, os meus dons, tenho a minha força interior, e para que eu uso, Como esse dom pode ser usado? Tanto para o bem quanto para o mal. A gente fala isso muito em liderança, liderança positiva, liderança negativa. Então aqui já fica um ponto para nossa reflexão. Como eu tenho usado os meus dons? Tenho usado para um lado positivo? Tenho usado para um lado negativo? You can still take the noble path. Então esse filme ele trata muito de família, tradição, respeito e também dos nossos dons pessoais. E aqui a gente vai colocar isso como uma base para nossa reflexão e para nossa oração de agora. Porque quando nós nascemos, é interessante uma história que eu lembro de um padre que falou para nós, quando estávamos ainda na formação, que quando Deus nos criou, eu acredito que inclusive eu falei isso no vídeo, acho que foi no primeiro vídeo, que quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós tantos e tantos dons. E às vezes a gente fica perguntando, mas qual é a minha vocação? Eu tenho dom para quê, Não só vocação em relação à vida religiosa, mas vocação até profissional. E quando nós olhamos para nós mesmos, a gente percebe que Deus nos criou com um pacotinho completo, Então, se eu tenho uma sensibilidade, por exemplo, para a arte, é claro que Deus me criou também para me realizar dentro da arte. Se Ele me criou com o dom para escrever, Ele também me colocou no mundo para que eu possa, através da escrita, levar também essa alegria, esse dom de Deus para as pessoas. Então, eu vou deixar já a nossa reflexão, esse nosso momento de oração, ele começa assim, pedindo essa graça ao Senhor, de nos fazer perceber, de nos fazer sensíveis a todos aqueles dons que Deus nos deu, porque é com esses dons que nós vamos fazer florir e frutificar a nossa vida no mundo, porque a nossa vida ela só encontra sentido quando ela se realiza pessoalmente, profissionalmente, quando ela se realiza através de um dom para as pessoas. Se eu faço da minha vida um dom, aí sim eu vou ser pessoalmente realizada. Para a nossa oração de hoje, eu vou propor a leitura de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 9a, primeira parte, que fala assim: Por isso mesmo, eu lhe recordo, reacenda o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, amor e sobriedade.
Portanto, não se envergonhe de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Ao contrário, com a força de Deus, sofra comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com vocação santa, não por causa de nossas obras, mas por causa de seu próprio plano e graça. Que com essa leitura nós possamos também nos colocar diante de Deus nesse momento, pedindo a Ele essa graça de reavivar em nós todos os dons que Ele nos deu e que nós possamos a cada dia da nossa vida redescobrir, reforçar esses dons que Ele mesmo nos deu, que nos faz também participantes da sua graça e da sua vocação, da nossa vocação à santidade nesse mundo. Nesse momento eu convido você a rezar junto comigo, para que você possa também, nesse momento de reflexão e finalizando esse momento de oração, colocar nas mãos de Deus toda a sua vida. Senhor, dá-nos a graça de a cada dia reconhecer os seus dons, a sua graça em minha vida. Que eu os acolha e os faça frutificar para o bem da minha família, da igreja e do mundo. Que eu os multiplique e seja inspiração para aqueles que convivem comigo. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.